Então, boa noite, irmãos. Vamos então prosseguir com o nosso estudo de Romanos. E agora a gente vai para o capítulo 11, em que o Bruce Einstein ele dá o seguinte tópico: o tropeço de Israel abrindo o caminho para a bênção e ir para os gentios, e a rejeição da graça pelos gentios, preparando o caminho para a restauração de Israel. A admissão futura de Israel, que é o que se trata no capítulo 11. Na reunião anterior, a gente foi lido o capítulo 11, se não, é bom a gente ler novamente, né? Antes da gente ler o comentário. Romanos capítulo 11 diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ou ciúme, né? E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural sabujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignorei este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós,
Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Este foi o capítulo 11 que a gente leu. E aqui no tópico, né, nessa frase diz: três provas que Deus não rejeitou o seu povo para sempre. Neste capítulo, Paulo mostra que Deus voltará a se ocupar de Israel e os trará a bênção. Ele começa perguntando: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Logo esteja o pensamento. Foi verdadeira a acusação dos judeus, que disse que o evangelho que Paulo pregou ignorou as promessas de Deus a Israel? Paulo responde isso da maneira mais simples: não. Enquanto as Escrituras declaram que Deus rejeitaria seu povo por causa da falha deles em receber o Messias, e a gente vê aí, né, seis referências, e o etc. ali significando que tem mais passagens sobre. Em nenhum lugar as Escrituras afirmam que a rejeição seria completa ou final. Paulo passa a dar três provas que mostram que Deus não rejeitou completamente o seu povo. Então a gente pode continuar, né, já vendo a primeira prova. No presente, há um remanescente da nação que acreditou no Evangelho e foi abençoado. A primeira prova de que Deus não rejeitou completamente o seu povo, Israel, é que há atualmente um remanescente de judeus. Peraí um momentinho. A primeira prova de que Deus não rejeitou completamente o seu povo, Israel, é que há atualmente um remanescente de judeus que creram no Evangelho da graça de Deus. Paulo, na verdade, é um exemplo. Ele diz: porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Mesmo que a massa da nação tenha sido cegada pela incredulidade, ainda há um remanescente de indivíduos eleitos que creram, os quais Deus reservou para si mesmo, como tinha nos dias de Elias. Essa eleição da graça são as primícias da nação e são uma promessa da restauração definitiva de Israel em um dia vindouro. Isso é abordado em Efésios capítulo 1, verso 12. Isso mostra que quando os homens falham em sua responsabilidade, Deus mantém sua soberania e assegura um remanescente que crê. Ele não permitirá que seu propósito de abençoar seja frustrado. Assim, a eleição de judeus crentes no tempo presente é completamente uma obra de graça soberana. Enquanto o remanescente eleito da nação entrou na bênção, a massa foi judicialmente endurecida. Esse endurecimento não deveria ser uma surpresa para os judeus, porque suas próprias escrituras afirmam que isso aconteceria. Paulo cita Isaías 29, verso 10, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Ele também cita Davi, que profeticamente proferiu a oração rogatória do Messias na cruz, quando foi rejeitado pelo povo. Torne-se-lhes a mesa diante deles,
ou o sistema sacrificial deles, em laço. E quando estiverem seguros, sejam-lhes armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que os seus lombos tremam constantemente. Isso está em Salmos, capítulo 69, do 22 ao 23. Veja também Isaías, capítulo 6, do 9 ao 10, com João, capítulo 12, 39 a 41. E também 2 Coríntios 3, verso 14 e 15. Assim, este endurecimento é um juízo governamental de Deus sobre a nação como um todo, mas indivíduos entre eles podem ainda vir a Cristo com fé e serem abençoados. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, é, a gente já viu até pelo livro do Bruce, que esses três capítulos abordam a, o dispensacional, ou seja, como é a administração de Deus aqui na Terra para com os gentios, os judeus e a igreja. É como Deus hoje vê o mundo, né, separado nessas três diferenciações de povos. E então mostra que Deus, por enquanto, ele não está tratando com Israel como, como posso dizer, com as atividades em que ele tinha no Antigo Testamento, né? Com aquele olhar direto para eles. Hoje, Deus está assim para a igreja de Deus. Deus está tratando hoje com a sua igreja, o seu povo celestial, né? Com a formação da igreja, inclusive, né? Olhando com total atenção para nós aqui, enquanto aqui na Terra, né? Mas quando fala que né, no tratamento de Deus, na administração da casa de Deus, que hoje é a igreja, não significa que Deus deixou de lado o seu povo Israel, apesar das profecias, inclusive profecias essas que têm a ver com o Antigo Testamento, Deus continua olhando sim o seu povo terreno, que é Israel, e ele está trabalhando com um remanescente. Então, essa primeira prova aqui, que inclusive é o começo do capítulo 11 de Romanos, mostra que Deus ele está salvando também israelitas, fazendo com que eles creiam, né, no Evangelho da Graça para se tornarem membros do corpo de Cristo. Ou seja, sendo membros do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja de Deus. Então há esse remanescente. E a gente viu aqui no texto que o próprio apóstolo Paulo, ele é o maior exemplo, né, pelas escrituras para a gente, para representar esse remanescente. Porque ele foi um judeu também. Mas quando ele creu no Evangelho da Graça, quando o Senhor Jesus o abordou, quando ele estava ali no caminho para perseguir mais cristãos, ele então ali, ele se converteu, né, creu, foi salvo por meio da obra de Cristo, e, portanto, ele deixou de ser, aos olhos de Deus, pertencente ao seu povo terreno Israel para ser, então, o povo celestial de Deus. Então, aqui a gente tem essa primeira prova, inclusive com essas muitas referências, né, que trata sobre como Deus ele trataria o seu povo terreno ao negar o Messias, mas mostrando ao mesmo tempo como Deus ele mesmo nesse tratamento, né, de não tratar com o seu povo terreno de uma maneira geral, ele ainda assim tem o seu olhar, tem o seu cuidado, inclusive permitindo, né, em sua soberania, que israelitas possam crer no Evangelho da Graça e fazerem assim parte da Igreja de Deus e se tornarem um povo celestial dele.
Um versículo-chave para entendermos esse capítulo é o versículo 31 e 32. São dois versículos, 31 e 32. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então essa é a chave. Israel foi encerrado debaixo da desobediência. Foram desobedientes. Mas nesse tempo da graça, na atual dispensação que estamos vivendo, os gentios estão rejeitando, estão sendo desobedientes, estão rejeitando a graça. Obviamente, não fala dos gentios eleitos para fazerem parte da igreja, porque aí o versículo 25 desse capítulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Qual é o segredo? Ele vai falar agora que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Essa plenitude de gentios é o número total dos gentios eleitos que serão salvos, a quem Deus, né, escolheu para fazer parte da igreja. Então, até que o último gentio venha a crer, antes que o último gentio venha a crer, o endurecimento permanece sobre Israel. Mas a partir do momento que a plenitude dos gentios tiver entrado, o último gentio eleito para fazer parte da igreja tiver crido, o que vai ocorrer? O arrebatamento. Ocorre em 1 Tessalonicenses 4, vamos poder colocar, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando o último gentio eleito crer, a plenitude dos gentios terá entrado. Aí terá o endurecimento de Israel, que vem em parte, será começado a entrar num fim isso. Por quê? Porque agora Deus tratará com o remanescente de Israel durante um período terrível que haverá aqui no mundo, período de tribulação, e eles serão de novo o centro das atenções de Deus, as tratativas de Deus voltarão a ser com eles, e principalmente no milênio. Mas interessante esses versículos que a gente falou ali de Romanos 11, 30, principalmente o 32, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, tanto judeus quanto gentios, para com todos usar de misericórdia. Então esse é o versículo-chave desse capítulo, que nos mostra como o apóstolo Paulo agora ele vai romper, né, em louvor, né, a profundidade das riquezas, né, de Deus, né, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão sondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos, quem compreendeu o intento ou a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então aí toda 7 atributos, né, do caráter de Deus são revelados através das profundidades da riqueza, né, de Deus. Que fala riqueza, 1, sabedoria, 2, conhecimento, 3, juízo, 4, caminho, 5, mente, 6, conselho, 7. Tem mais um ainda, eu me perdi aí, mas não, fechou, 7, isso mesmo. E interessante como o irmão Bill Warr uma vez comentou, achei muito precioso, nunca mais saiu da memória. Ele fala ali, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?
Cristo, como homem, deu a Deus. Ele merece ser recompensado. E diz, porque dele, Cristo, por ele, Cristo, para ele, Cristo, são todas as coisas. Glória, pois, a Cristo eternamente. Amém. Então, tudo vai apontar e tudo vai redundar em glória e honra a esse Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, eu coloquei a pergunta aí no chat, né? Se os irmãos puderem explicar mais um pouquinho esses versículos 20, 21 e 22, como poderia ser esse corte, né, de que está falando aí. A partir do, quando a gente vê versículos assim, é muito bom, é interessante a gente ver desde o início do seu contexto, para que a gente possa entender de quem que o apóstolo Paulo está abordando aí, né? Então, a gente vai lá em cima, isso no versículo 11, eu acho que é o 11. No 11 fala, porventura tropeçaram para que caíssem? Aí é melhor lá, subir mais um pouco para entender de quem que ele está falando de tropeçar. Vamos subir mais. Ah lá, versículo 7, é isso? Quem é o sujeito dessas ações todas? Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram. Aí que vem a questão. Tá falando de quem aí? Lá de cima é dos israelitas, não é isso? Porventura, os israelitas tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Aqui já entra uma outra classificação de povo que são gentios para os incitar à emulação. E aí, em outras versões, emulação traz o sentido de ciúme. E a gente pode ver aí, né? Emulação. Ah lá, a atualizada fala ciúmes, para pô-los em ciúmes. Porque agora Deus estaria tratando agora, o seu tratamento estaria agora com foco para todas as pessoas, né? Isso tem até a ver com as parábolas do Senhor Jesus. Qualquer pessoa que quisesse agora seguir o Senhor Jesus e se converter, independente de quem fosse,
Assim ele seria abençoado. Então o foco agora da dispensação da graça não está unicamente às pessoas de Israel para crer no Evangelho da Graça, mas qualquer um. Então, isso fez com que o povo de Israel, que até então era a casa de Deus, quando agora Deus mudou de casa, né, instaurou uma nova casa, que agora é por meio da igreja, aqueles da casa anterior ficaram com ciúmes, né, em seu testemunho geral. E isso a gente percebe em toda a história de Atos, né, no início da igreja, a perseguição que os judeus fizeram por causa disso. Mas aí que está a questão. E se a queda de quem? Dos israelitas, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios. Pronto, agora aqui no 3, a gente percebe que o discurso de Paulo, ele vai deixar o foco de Israel, agora ele está falando com os gentios. Agora, uma observação. Quando ele fala gentios, ele não está falando somente dos gentios salvos por meio da fé. Aí vai enquadrar qualquer pessoa gentia que esteja tendo relação ou envolvido no meio cristão. E aí a gente sabe que quando se trata disso, né, é aí que vem aquele assunto da grande casa, onde há verdadeiros e falsos, joio e trigo. Então, os gentios pode englobar esses dois. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, o uso da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição dos israelitas é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, aqui já está se tratando da questão da dispensação. Então, os ramos aqui significa os israelitas, no sentido dispensacional. Então, os ramos quebrados é dessa questão da relação do Senhor cortando sua relação no testemunho com Israel. Essa pausa profética, né, vamos dizer assim. Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, então zambujeiro a gente pode ver que é a questão da entrada dos gentios nessa dispensação. Tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então a gente percebe essa palavra participante, ó. Por que participante, irmãos? Justamente por isso. Uma pessoa pode ser participante ali do meio cristão, mas não necessariamente ser um salvo de verdade. Mas ele está ali no meio, sendo participante desta dispensação. Inclusive, se eu não me engano, em Hebreus 3, quando fala dando características de uma pessoa apóstata, é falado participante também, né? Acredito que fala participante do Espírito. Hebreus 6. Hebreus 6, perdão. Isso mesmo, irmão. Tá mais lá em cima, talvez versículo 4, por aí. Vamos subir mais aí. Aí. Ah lá, ó, participantes, tá vendo? Versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Então mostra aqui, ó, que e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então a gente percebe esse mesmo termo, participante, por quê? Uma pessoa que não é salva de verdade, quando ela está no meio cristão, quando ela está no meio dos cristãos ali, realizando atividades, ela está sendo participante. Então a gente percebe essa palavra participante também no verso 17. Por quê? No sentido de, agora pensando aqui na dispensação de Deus, sobre o tratamento de Deus agora na terra com as pessoas, tem a questão, tem essa fórmula. Deus tratava com os israelitas.
deixou os israelitas de lado, no seu testemunho geral, e agora chegaram os gentios nesse lugar. Então, esses gentios estão sendo participantes dessa dispensação. Mas aí, o que é que o apóstolo Paulo fala no verso 18? Não te glories contra os ramos. Aí está falando para os gentios, ó. Não te glorie contra os ramos. Porque os ramos foram tirados, aí chegou o jambuzeiro. O jambuzeiro pode ficar se achando agora por causa disso. E se contra eles te gloriares, não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aí é mostrando, né, a soberania de Deus, como Deus comanda todas as coisas. Não é o zambujeiro, nem um ramo que sustenta a raiz, mas é ao contrário, né? Aí você dirá, o apóstolo Paulo dizendo aí, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Tá vendo? Aí está tratando da dispensação. Lembra que na passagem aí a gente viu que Deus deixou assim as tratativas com Israel e agora tratando com os gentios, também para fazer os israelitas ficarem com ciúmes e por meio do ciúme alguns poderem se salvar por causa dessa emulação. Então mostra como Deus, através de um ato, ele pensa em vários objetivos tem vários objetivos através de uma ação de Deus, mostrando o quanto que ele tem sabedoria em tudo que faz, né? Que aí é o que a gente viu no final do capítulo. Então aí o gentio que faz parte dessa dispensação, e aí a gente pode pensar no que foi salvo ou não, aí o apóstolo fala, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Está falando de quem aí? Dos israelitas. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aí está falando agora dos gentios. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando para todos os gentios que fazem agora, que estão sendo participantes da dispensação da graça, dando esse alerta. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, o que significa considerar, pois, a bondade? A expressão máxima da bondade de Deus é o evangelho da graça. Então o apóstolo Paulo está alertando agora aos zambujeiros, ou seja, os gentios, que estão envolvidos agora na grande casa de Deus, para que considerem a bondade dele, que é o evangelho da graça, ou seja, que creiam pela fé no Senhor Jesus Cristo e na obra que ele fez. Certo? Então aí o apóstolo Paulo continua. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, que está sendo participante agora dessa dispensação, considera a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Tem outras passagens também, irmãos, em outras epístolas, que o apóstolo Paulo utiliza esse estilo aqui de permanecer na benignidade de Deus. Quando ele fala desse jeito, ele não está com foco nas pessoas que já creem no Evangelho da Graça e trata dessa questão de permanecer como se um dia nós que fomos salvos uma vez, a gente não vai permanecer mais. Ele não está falando aqui de posição, da posição que temos em Cristo e nem sequer daqueles que já creem. Ele está falando aqui de uma maneira geral a todos que estão envolvidos no meio cristão, para que considerem a bondade de Deus. Ou seja, você aí que está no meio cristão e que não crê no Evangelho da Graça ainda, que não conhece o Senhor Jesus da maneira como tem que conhecer, presta atenção, né? Veja onde você está e veja o que Deus está querendo para ti. Então ele fala, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Ou seja, tem um zambujeiro nessa raiz aí, que está temporariamente, mas uma hora ele vai ser cortado. Quem são essas pessoas? Justamente esses gentios que não creram ainda no Evangelho da Graça. Então, se eles não crerem, vai chegar um momento que ele vai ser tirado dessa dispensação. Que aí a gente já pode lembrar, inclusive, né, das parábolas do Senhor Jesus, da questão da separação do joio e do trigo. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus
para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Eu acho que até aqui tá, acredito que é o suficiente, irmão Alexandre. Mas e aí, irmão Alexandre, deu para entender? Sim, sim, total. Maravilha. Amém. É importante, né? Por isso que é muito importante a gente ver o contexto da passagem, porque às vezes a gente vai pegar um versículo separado, ou outro ali, dois ou três ali mais para baixo, e não lá do início, a gente vai olhar e vai logo se assustar. E Deus está falando, e Deus está falando aqui que se eu não permanecer, eu vou ser cortado. Misericórdia. Mas aí é nisso, né? A gente já pega para um contexto da doutrina que não é verdadeira. Então é muito importante a gente ver do que é que a passagem está tratando, quem é que está sendo citado, né? Quem são os sujeitos para aquele aviso, porque Deus não é Deus de confusão. Então, se Deus deixa bem claro para a gente, né, a posição que a gente está e como a nossa posição não se altera em Cristo Jesus, porque o seu Jesus sempre estará na mesma posição e nós estamos nele, então não vai ter outro versículo que vai contradizer isso, né? Não vai acontecer porque Deus ele tem apenas um objetivo, apenas uma mente, então a gente já pode ficar confortado nisso. E é isso, irmão Michel. É que esses versículos, ele é muito utilizado, né, por aqueles que defendem essa doutrina da perca da salvação, por causa de justamente falar desse corte, né, do caso de Israel e de gentil, e justamente a gente compreendendo todo o contexto, a gente vê, como você bem explicou ali, que está falando de gentil de uma forma geral e não da igreja, né, direcionando para o salvo. E aí a gente pegar, né, essa preciosidade para explicar de uma forma correta para a pessoa entender que aqui é de forma geral e os eleitos, ele faz parte do corpo da igreja, né, o qual não tem como sair dele, né, como no final do versículo, do capítulo lá diz, né, que a gente vem estudando, que nem profundidade, nem nada não pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo. Amém. E eu entendo que o apóstolo Paulo ele entra também nesse assunto, dessa questão do zambujeiro, de cortar e tal, porque quando o apóstolo Paulo, lá no início, está falando que Deus, né, cortou suas tratativas com Israel para justamente tratar com os gentios, inclusive fazendo assim o povo de Israel ter ciúme e de como o Senhor está, né, com essa questão com Israel, ele deixa bem claro que isso não é motivo para os gentios acharem que são mais do que Israel, que Deus está olhando só para eles, né, e deixando de lado o povo de Israel. O apóstolo Paulo traz essa questão para dizer que cada um tem que tomar cuidado, cada um olhar para si, né, e para si diante de Deus e não ficar em uma disputa de um povo contra outro, que um povo é melhor do que o outro, porque não é esse o pensamento e nem é isso que Deus quer chegar para a gente. Aí fala da sabedoria de Deus, como Deus ele trata com cada um, né, individualmente, como também em grupo, mas é para a gente perceber que o orgulho, o ego, não é para se envolver, né, o nosso ego, o nosso orgulho nas coisas de Deus. A gente não pode achar que nós somos superiores ao povo de Israel, superiores aos incrédulos, por exemplo, porque Deus trata com cada um. Deus quer que a gente fique com o nosso foco, com nossos olhos para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E somente isso. E as outras coisas, a gente deixa isso para Deus julgar, para Deus tratar. Então é interessante quando
o apóstolo Paulo traz esse exemplo, né? Você que é zambujeiro, que está ali enxertado ali na oliveira, né? Não te soberbeça, porque foi os ramos tirados para você ficar ali. Porque Deus está tratando qualquer um, inclusive Deus pode te enxertar se você, mesmo estando ali, ou seja, envolvido na dispensação, envolvido no meio, mas se você é, não se atentar para com Deus e para a sua mensagem, você também vai ser tirado. Então não é para ter orgulho de nada disso. Toda a glória vai para o Senhor Jesus. Inclusive, essa é a mensagem final, né? Que o irmão Heber leu. E é o último versículo do capítulo. Então, todo esse ponto é para justamente chegar nessa mensagem, que a gente pode ver lá de novo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. E lá em cima também, ó, a gente, deixa eu ver aqui o versículo. No versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, esse deve ser o nosso louvor para Deus, né? De quanto ele tem a sabedoria, como ele executa de tudo de maneira perfeita e como a nossa inteligência, o nosso conhecimento é insuficiente, é incorreta, tudo que vem de nós, a sabedoria humana, ela é falha, né? Ela é descartável, mas a de Deus é perfeita. Então é importante a gente buscar sempre a sabedoria de Deus e deixar cada vez mais a nossa de lado. Então porque é a nossa sabedoria humana que faz fortificar o nosso ego. E é isso que os gentios, por estarem agora se aproveitando disso e achar que, né, por essa questão de Israel ter deixado de lado, acharem que são mais ou alguma coisa a mais do que o povo de Israel, ou o povo de Deus, o povo terreno de Deus. E quem pensa assim está totalmente enganado. Até porque a gente vê no Antigo Testamento o amor que Deus expressa para o seu povo terreno, Israel. E a gente pode ver até no livro, né, do Antigo Testamento, que só é para isso, é só para mostrar essa relação de amor que Deus tem para com Israel, que é o livro deixa eu ver aqui, Cântico, Cantares. Cantares, né? O meu aqui tá Cântico. Pois é, Deus tem um livro só de poesia para o seu povo terreno Israel, né? Então então mostra, né, quanto que Deus ama o seu povo, como Deus ama Israel, e esse amor não mudou, irmãos, entende? Nós, povo celestial de Deus, a igreja, nós temos bênçãos superiores, isso é verdade. Isso a gente pode falar porque Deus deixa isso bem claro na sua palavra. Mas isso também não significa que o amor de Deus para com o povo de Israel é menor, menos ou descartável de maneira alguma. Então a gente não pode falar que Deus abandonou Israel. Tudo, Deus está agindo em seus caminhos. E no caminho de Deus, nesse momento, está em pausa para com Israel, em seu testemunho geral. Mas quando a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a tratar com Israel, cumprindo todas as profecias, principalmente as que estão no Antigo Testamento, né, como a de Daniel. Então, o amor de Deus continua para com eles. Então é essa atenção que os gentios, né, nós que éramos gentios e agora somos povo de Deus, celestial de Deus, temos que ter essa atenção e não deixar o nosso orgulho falar. E, na verdade, acabamos sentindo isso, né, irmão Michel, que a gente vê, segundo a história do cristianismo, né, que a Igreja Católica, ela demonstrou esse sentimento, né, nós cristãos, né, sendo Igreja Católica naquele tempo, né, sentimos nos ensoberbecemos, né, contra os judeus, né, falando de uma maneira geral, até um livro que o irmão Mário, ele recomenda de Lutero, né, relatando esse conflito, né, dos cristãos daquela época contra os judeus, né, relatando, esqueci o título do livro agora, e Lutero escreve nesse livro até refutando, né, desacreditando de uma salvação de Israel, né, por justamente estar nesse conflito de
que você colocou aí, né, do povo se soberbeceu e achou que era mais do que os judeus enfim, essas coisas todas aconteceu, acabou acontecendo, né? Justamente. Tem a irmã aí com o microfone ligado, a irmã Cleonice, mas como a irmã está com a mão levantada, a irmã já pode perguntar, irmã. Vixe, saiu. Acho que foi tudo sem querer. Levantou a mão, ligou o microfone. Irmão Newton. Irmão Newton, a questão do arrebatamento, o arrebatamento vai acontecer para as pessoas que estão aqui na Terra que creram no Evangelho da Graça. Porque é a fé no Evangelho da Graça que faz a pessoa receber, que faz a pessoa ser selada pelo Espírito Santo, que assegura de que quando houver o arrebatamento, ela subirá para ver o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada. E aí também tem os mortos, tanto que fazem parte da igreja, quanto aqueles antes, do Antigo Testamento, também vão ressuscitar nesse momento. Então, qualquer outro povo que não foi selado pelo Espírito Santo por meio do Evangelho da Graça, viva aqui na Terra, elas não serão arrebatadas, essas pessoas. Elas continuarão no mundo, né, e passarão, então, pelo tempo dos 7 anos da tribulação. E aí que vai acontecer? Quando o Senhor Jesus voltar para julgar todas as coisas e sair vitorioso, como sempre, ele vai, então, colher não, perdão, fazer os anjos, né, pegarem o seu povo de Israel, de todas as tribos, e reunirem Israel. Então, assim, o Senhor sabe quem é cada um, né, de Israel, para poder fazê-los chegarem em sua nação, a nação do povo terreno, que é Israel. Então, é essa fórmula. Então, qualquer outra situação que for fora dessa fórmula não vai acontecer. Foi o que eu falei, irmão. Se a pessoa crê no Evangelho da Graça, ela será arrebatada. Isso responde tudo aí. Ninguém que não. Uma pessoa não vai ser arrebatada viva na terra se ela não crê no Evangelho da Graça, pois ela não foi selada pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, crianças que não creram no Evangelho da Graça, ou pessoas com certa deficiência mental, sem capacidade para tal, né? Ou qualquer outra coisa a ver com isso, elas não vão ser condenadas, né, ao lago de fogo, justamente por não terem essa consciência do ato do pecado, embora são pecadores, mas Deus julga cada um como tem que ser de maneira justa, mas também não serão arrebatadas quando vivas aqui na terra,
justamente porque não creram no Evangelho da Graça, não tiveram essa capacidade. É importante a gente lembrar também, né, irmão, que quando a Bíblia fala de Israel, não é Israel esse país, né, que a gente está vendo aí, né? É Israel, filho de Isaac, né? Jacó, que foi, que teve o nome transformado para Israel, e daí nasceu as 12 tribos, e teve o nome de israelita por causa de Israel, esse Jacó, né? Então são um povo de Deus Israel, não é um país de Deus Israel, é o povo de Deus Israel. Então a pessoa que de outra nação, brasileiro, americano, vai morar em Israel e recebe de lá a cidadania israelense, ele não é israelita da descendência de Abraão, vamos dizer assim, né, que os israelitas estão espalhados, né, as tribos de Israel estão espalhadas, pode ser que seja, mas a gente falando assim, né, que um brasileiro, nascido de brasileira e brasileiro, e vai morar em Israel e recebe uma cidadania de israelense, não virou israelita, né, não é descendente de Abraão. Então é importante a gente entender essa divisão, né, do país e do povo de Deus. Quando a Bíblia fala de Israel, é o povo de Deus, não é o país Israel. Isso. E a gente pode ver também Romanos 9, verso 6, sobre essa questão. Aí, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Então, aí já vai entrar em outro assunto, mas aí Deus deixa claro, né? Quem faz parte do seu povo terreno verdadeiramente. Tem aqueles que são participantes. Lembra, participante é o que engloba a questão do testemunho aqui na terra, de estar no meio, mas Deus sabe exatamente quem são os filhos de Israel. Talvez um ponto que seja interessante entender nessa passagem dos ramos ali serem quebrados e cortados, ele está falando em relação a testemunho, né? Israel, como testemunho, alguns ramos. E detalhe, é muito bom atentar para isso, o versículo 17. E se alguns, tem essa palavra alguns, dos ramos foram quebrados. Por que é mencionado alguns dos ramos foram quebrados? Ele está falando dos ramos da oliveira verdadeira, né? Que é Israel. Porque nem todos foram quebrados. Como testemunho, sim, Israel deixou de ser o testemunho de Deus na terra na atual dispensação. Mas, por que não é dito que todos os ramos foram quebrados se Israel deixou de ser testemunho de Deus na atual dispensação? Porque muitos desses ramos foram agora, passaram a fazer parte agora de um povo celestial. Os primeiros cristãos, lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja foi formada, aquelas cerca de 120 pessoas que estavam no cenáculo, que subiram sendo um grupo de pessoas e receberam o Espírito Santo e desceram sendo um corpo, mesmo não sabendo disso, eram todos judeus.
Em Atos 10, os gentios vão ser acrescentados a esse corpo através de Cornélio, que era um centurião da corte chamado italiano. Então, alguns desses amos foram quebrados e os outros amos passaram a fazer parte, os outros passaram a fazer parte desse novo povo celestial, desse corpo, né, celestial, companhia celestial. A igreja faz parte da companhia celestial, melhor dito. Então é importante entender isso porque também hoje na atual dispensação a cristandade está falhando já falhou em ser testemunho de Deus na terra, assim como Israel. E alguns são quebrados, são cortados, deixam de ser testemunho. Mas muitos fazem parte da igreja. Então é importante entender isso também, esse ponto, porque ele está tratando aqui de testemunho. E não está tratando em relação à salvação da alma, mas sim como testemunho. Irmão Dal, como a gente abordou essa primeiro argumento, né, sobre a questão de que Deus ainda trata com Israel, aí a primeira prova de que Deus não rejeitou completamente o seu povo Israel. E a gente viu que é sobre essa questão do remanescente que crê no Evangelho da Graça. E aí, como já é 9h30, a gente vê na outra reunião, Deus, se eu permitindo, a segunda prova referente a isso. O irmão ali fez um comentário final ali, e se Cristo viesse hoje, entendeu? Em relação à esposa e os filhos são israelitas. Bom, se eles creram no Senhor Jesus, como o irmão Michel já falou, eles não são mais vistos por Deus nesse sentido, eles são vistos por Deus como fazendo parte do corpo, né? Na verdade, eles eram eleitos antes da fundação do mundo para fazer parte do corpo. Porque a eleição daqueles que fazem parte da igreja, o corpo de Cristo, às vezes a gente pode pensar que essa eleição foi dada aos gentios somente. Não, porque o corpo de Cristo, que é a igreja, ela é composta tanto de judeus como gentios, que creem no Senhor Jesus, né? Creem no Evangelho da Graça. Então, se Cristo voltar hoje, elas fazendo parte da igreja, tendo crido no Senhor, arrebatados. Ok, irmãos, então a gente encerra aqui, né? Alexandre, poderia agradecer, Alexandre?